Olá, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você está assistindo esse vídeo, tá? Mais um vídeo sobre o continente africano, com ênfase ali no oitavo ano, né? É uma temática muito forte para o oitavo ano, mas também estudado no ensino médio. Hoje nós vamos falar sobre a dependência econômica dos países africanos, tá? Principalmente em relação aos países europeus. Okay? Que foram os principais ali, participantes do processo de imperialismo, né? Do neocolonialismo, a extensão dos territórios europeus para a África e a dominação e a exploração do território africano. Ok? Beleza? Então, ó, deixa o like aí, compartilha com os colegas esse vídeo, tá? Porque aí é mais conteúdo também, você espalha mais conhecimento para outros colegas. Primeira coisa aqui, que eu já falei num outro vídeo que eu postei aqui no canal, quando eu falei de colonização e independência do continente africano, tá? O imperialismo ele só ocorre porque no mesmo momento você vai ter territórios na América Latina e na América como um todo se independendo. Então os países europeus estavam perdendo seus territórios, tá? Né? Esses territórios então estavam conseguindo suas independências, então o acesso à matéria-prima, aos recursos naturais. É claro que muitas empresas estrangeiras saíram ainda da Europa e foram em direção à América, mesmo com os territórios da América se independendo, a exploração ela continua, né? Essa dependência econômica continua, até porque muitos países da América Latina só vão se industrializar depois. Mas claro, né, esse acesso aos recursos naturais fica limitado, porque agora você não tem mais uma colônia ali. Você tem um território independente onde você deve respeitar a soberania daquele território, tá? E os tratados comerciais também mudam a partir daí. Então você precisa, né, sentar, conversar, fazer ali ter uma diplomacia antes de ter uma relação comercial com outro país. Então as coisas ficam um pouco mais difíceis. Então você perde territórios na América. E outra coisa, a Europa estava se industrializando. O processo de revolução industrial estava acontecendo, então precisa de mais matéria-prima. Então você redireciona esse olhar agora para a África e também para a Ásia, que também o imperialismo vai acontecer na Ásia. Só que o nosso objetivo aqui é a África, tá? Então isso impulsiona a procura por matéria-prima e, claro, mão de obra. Então esse olhar é redirecionado para o continente africano, tá? É claro que para dominar esse continente, né, você tem que ter algumas táticas, né? Então o dividir para conquistar, o dividir em pera, né, porque isso é desestruturar as sociedades africanas para você dominar territórios, vai ser muito importante para isso. Eu já falei sobre isso no outro vídeo, tá? Então, ponto importante, a partir da África em si, até para não haver desavenças entre os países europeus, e é claro, utilizar o racismo como justificativa para a dominação desses povos. Isso vai acontecer, tá? E toda a produção que está sendo ali ocorrendo na África, desde na mineração, na agricultura, na pecuária, vai atender às necessidades dos europeus, ok? Então eles estão de olho naquele território ali porque eles estão atrás de recurso natural. É na mineração, é na agricultura, é na pecuária. Tá? E ainda assim usava a mão de obra local, muitas vezes foi escravizada dentro do próprio continente africano. Seguimos aqui. Pós-independência, muitos territórios na África, né, vão começar o seu processo de industrialização. Mas ainda assim você vai perceber que há uma dependência, melhor dizendo, dos países africanos sobre as multinacionais, né, as empresas estrangeiras, principalmente vindo da Europa, para atender um mercado externo. Então, a industrialização que ocorre no continente africano vai se dar muito pela chegada de empresas estrangeiras do que criação de indústrias nacionais, tá? Essas empresas estrangeiras chegam, utilizam a mão de obra barata, vai utilizar para exportar esses produtos para outros países, só uma parte fica para atender o mercado interno, né? E esse lucro obviamente vai para essas empresas, né? A maior parte do lucro vai para a sede, a menor parte fica por conta dos países, do PIB dos países africanos, até porque você precisa pagar impostos e tudo mais, né? Isso gera até algum emprego local ali com uma baixa remuneração, você tem uma mão de obra barata, tá? E essas multinacionais vão utilizar os recursos também que estão presentes ali para produzir outras mercadorias e atender ao mercado externo. Ainda tem isso, né? Então você não vai só utilizar a mão de obra barata, você vai também atrás desses recursos naturais que estão presentes ali no território. Claro que você precisa de uma mínima logística também, né, para poder ter acesso a esses recursos naturais. O que você vai ter, e muitas vezes trazido até por essas multinacionais, pelos países europeus, algo que já acontecia desde o século XIX, a logística vai ser só criada não porque eles estavam preocupados com a logística da África ali, com os africanos, não. Eles criaram uma logística para poder escoar o máximo possível de recursos naturais, tá? E muitas vezes algumas empresas fazem isso pensando só nelas, tá?
Aqui, ó, para você ver, as 10 maiores empresas multinacionais que operam no continente africano de mineração. Você vê que a maioria de países desenvolvidos e tanto de países europeus e também da América do Norte, né? Você vê só o Brasil ali como um país em desenvolvimento, que tem a Vale, a terceira maior empresa, que opera aí. Isso aqui são empresas de mineração, tá? As 10 todas estrangeiras. Então, eu vou tirar esse recurso natural para, sei lá, usar esse ferro para transformar em aço no meu país ou qualquer outra coisa, né? Então, eu vou levar essa mercadoria, né? E outra coisa, quando você explora ouro, petróleo, né, com combustível fóssil, minério, num território de outro, você tem que pagar os royalties, né, que é a parte desse lucro que você está tirando ali, né, como se fosse um grande imposto. Então, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, olha esse texto aqui. Dos 5 bilhões de dólares em ouro exportados por empresas de mineração estrangeiras em Gana, que é um país africano, o governo só recebe 68 milhões. Olha a diferença. Dos 5 bilhões de dólares em ouro exportados, só 68 em royalties. 18 em imposto sobre a renda das empresas, quanto ela tira de renda, né, vamos dizer, de lucro, ou melhor, possivelmente de faturamento também contando ali, né, não só o lucro em si, porque faturamento é você contar com os custos que você tem, mas com a renda da empresa. Olha isso, ainda é pouco, né, em imposto. O governo só recebe 1,7% dos retornos globais do seu próprio ouro, que está indo embora. Isso é o problema de ficar dependendo de empresa estrangeira, né? E olha isso, ó. A parcela da riqueza que vai para as comunidades, aqui, ó, o que ainda mais chocante é que, com base na mesma análise, a parcela da riqueza que vai para as comunidades é de 0,11% dos trabalhadores que estão nessas minas, tá? Então chega a ser um pouco assustador, tá? E muitas vezes o próprio continente ainda tem que importar os produtos industrializados que muitas vezes foram produzidos, parte dele, no próprio continente, tá? E boa parte dos países africanos são pouquíssimos industrializados. A maioria vai se industrializar tarde, tá? E precisam melhorar muito a sua infraestrutura, até para chamar mais empresas estrangeiras, o que seria importante, mas também, ó, criar indústrias de base. Criar indústrias nacionais é importante para os países africanos, tá? E melhorar sua infraestrutura, melhorar sua logística para até atender mais empresas estrangeiras e se industrializar mais. Muitos países africanos pegaram dinheiro com a FMI e com o Banco Mundial, quando começou o seu processo de industrialização entre os anos 60 e 70. Só que gerou um outro problema. Todo esse dinheiro pego, emprestado, tem juros e muitos não conseguiram pagar, né? Sem contar que houve superfaturamento de muitas obras, né, dentro do continente africano. Para piorar, nos anos 70 e 80 você teve a crise do petróleo. Muitos países africanos eram dependentes de exportar petróleo, o que só dificultou o pagamento dessa dívida, porque eles achavam que com o petróleo em si, você teria lucro para pagar essa dívida que você fez com a FMI. Então, com a crise do petróleo, só piorou o processo. Olha a dívida dos países da África subsaariana, né? Deviam 6 bilhões em 1970, foi para 126 bilhões em 1987. Os dados da FMI, até 2023, ó, os países africanos juntos devem cerca de 42 bilhões de dólares ao banco, tá? Então, muitos desses países africanos que às vezes não têm um PIB muito alto, têm que fazer, vamos dizer assim, caixa para pagar essa dívida, né? Olha o Egito. Egito, Angola e África do Sul são os países com maiores dívidas no FMI, tá? Falando de China, a China vem investindo bastante no continente africano, melhorando a infraestrutura do continente africano, né? Olha isso aqui, por exemplo, a empresa chinesa lança a construção de um novo aeroporto em Moçambique, constrói ferrovia no continente africano, mas é claro, né, a China vem investindo nessa infraestrutura, nessa logística, mas também de olho nos recursos naturais que tem ali. A África tem 65% das terras aráveis do mundo, 30% das reservas minerais, então a China faz uma troca, ajuda na infraestrutura do continente, em troca tem facilidades comerciais. Muitos vão dizer que a China está fazendo uma espécie de imperialismo 2.0. Outros vão dizer que não, que a relação é de igual para igual. A China ajuda com a infraestrutura e com logística. Claro que tem uma troca, tem um interesse ali. O que os europeus fizeram lá atrás, na verdade, foram só atingir os seus interesses, não os interesses também dos africanos, né? A China está se preocupando com a logística, claro, ela também tem o interesse dela ali, né? Melhorar a logística para poder escoar as mercadorias. Mas sim, é importante esses territórios serem bem estruturados, até mesmo para atrair mais empresas, até mesmo empresas chinesas, né? Então há um interesse mútuo ali, e claro que os países africanos estão gostando disso porque você traz investimento chinês para melhorar a logística, mais emprego também.
No caso dos europeus, no século XIX e início do XX, muita logística que foi criada ali foi só para tirar o máximo de recursos naturais possíveis, né? Outros vão dizer que não, a China está fazendo realmente como foi no imperialismo, né? Está melhorando só a logística porque é interesse só deles. Será que são dos interesses dos africanos? Então tem uma discussão em cima disso aí, tá? Alguns outros países também vêm investindo no continente africano para, claro, né, ter uma maior relação comercial com esses países, inclusive o Brasil. O Brasil também fez alguns investimentos em alguns países africanos, como Angola e Moçambique, certo? Olha aí, a China investiu 34 bilhões de dólares na África na última década. Os países ali como Congo, Zâmbia, Quênia, Etiópia, Argélia, Nigéria, muitos têm minerais pra caramba, terras férteis, petróleo, como o caso da Nigéria. Então esse investimento da China não é à toa, não é do nada e não é também sem pensar, né? Há um interesse ali. A Etiópia, por exemplo, foi chamada para os BRICS, faz parte dos BRICS agora, né? Que está ali na região do Chifre da África. Tá? E o que atrasa o continente africano? Eu botei esses pontos aqui que infelizmente atrasam o desenvolvimento social e econômico da África. Tá? Historicamente, esse é o nosso último ponto para encerrar esse vídeo. As consequências do imperialismo, as dívidas coloniais, muitos territórios africanos só conseguiram se independer pagando uma dívida que muitos têm dívida até hoje com países europeus. Dependência de multinacionais estrangeiras, principalmente no seu processo de industrialização, demorou para se industrializar, criou-se uma dívida externa com o FMI, o que prejudica o desenvolvimento desses países, superfaturamento de obras e a corrupção, que atrapalham muito o desenvolvimento africano. As crises econômicas nos anos 70 e 80 por conta do petróleo também vão ser um empecilho. Tá? E eu falei o caso ali da corrupção, muitas empresas estrangeiras chegam na África fazendo conchavos com políticos locais para ter os seus interesses atingidos. Então, muitas vezes até apoiando determinados políticos para que tenham facilidades nas leis ambientais ou então isenção fiscal, né? E entre outras coisas que vão favorecer essa indústria. E claro, esse lucro, boa parte, né, vai para fora, certo? Bom, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Compartilhe com os colegas de vocês, tá? É um tema muito interessante. Ok? Valeu, falou.